Tá na mira, Serpenses! Bem-vindos ao segundo episódio do PodSerp. Hoje estamos aqui com o Márcio, que é professor, que veio aqui hoje conversar com a gente um pouco sobre o Setembro Amarelo, mês da conscientização, prevenção contra o suicídio e os cuidados sobre a saúde mental. Bom, a gente queria primeiramente começar te agradecendo por ter comparecido aqui e nos proporcionar essa experiência, né, que vai conscientizar muitas pessoas aí que assistirem, os nossos espectadores, sobre o Setembro Amarelo. Primeiramente, a gente queria que você se apresentasse, qual que é a sua área, se apresenta um pouco, fala um pouco sobre você. Olá, boa tarde, para mim é um imenso prazer, então, desde já eu agradeço o Colégio Serp e agradeço a vocês, Maurício e Enzo. Muito obrigado por estar podendo conversar sobre um assunto extremamente importante. Bem, eu sou o professor Márcio Martins, 25 anos dedicados à educação e nessa minha trajetória eu encontrei na minha formação um curso chamado Psicopedagogia. Nesse curso a gente volta os nossos olhares à aprendizagem, o que é importante para o indivíduo humano dentro do processo de formação, e não só intelectual, mas também humano. E foi dentro dessa perspectiva, dentro dessa minha linha de estudo, que eu comecei a perceber que muitas dificuldades, muitos anseios estavam sendo construídos durante a vida acadêmica de muitos alunos devido a esta dificuldade de se organizar mentalmente. E aí nós vamos conversar um pouco mais sobre isso e vocês vão entender melhor esta proposta, né, e este caminho ao qual se chegou ao Setembro Amarelo. E bom, a gente queria começar perguntando primeiro, né, para dar um pontapé inicial aqui. Qual é a importância de ter um mês adequado, não, mas Dedicado. que foca nesse tema? Bom, primeiro, vamos, antes de falar de saúde mental, primeiro, vamos entender, né? O pessoal que está ouvindo a gente deve estar se perguntando, mas saúde mental, do que é que nós estamos falando? Sim. Né? Numa sociedade que aparentemente, se a gente for observar e for estudar esse mundo rápido e imprevisível, ele não favorece a saúde mental. Mas o que é saúde mental? Do que nós estamos falando? Por que se preocupa tanto? E aí 2 pontos importantes. Primeiro, a fragilidade do ser humano. Com certeza. E segundo, a ansiedade. Então, quando se pensa na importância e na consciência de saúde mental, é a primeira coisa. Como é que o indivíduo humano, diante desse mundo tão rápido, tão imprevisível, tão tecnológico, tão repleto de informações, que com um clique de dedos ela se transforma, como é que ele está lidando isso? Como é que ele está lidando com isso? E por que é que isso está gerando tanta fragilidade e tanta ansiedade? Bom, partindo desse princípio, né? Em miúdos, essa sociedade imediatista, essa sociedade de padrões, de cultura, de estética, de corpo, de belo, se falando de saúde mental, parece contraditório, não parece? Sim. Porque se a gente for pensar em se tratando de saúde mental, a Organização Mundial de Saúde preconiza que nada mais que é um bem-estar físico, mental e social. E como é possível, né, se falar de saúde mental como um estado de bem-estar físico, mental e social, se eu tenho essa sociedade padronizada dentro de alguns rótulos ao qual me intriga e me faz pensar que hoje a sociedade se move não em busca de entender a saúde mental, mas em busca de 2 fatores importantes que fazem parte da saúde mental e a gente vai discutir daqui a pouco. O que é o prazer, o que é a felicidade. Sim. E aí,
Duas coisas importantes. Que aí todo mundo acredita que, para ter saúde mental basta ser feliz e basta ter prazer. Não. Não é bem assim. O que a Organização Mundial de Saúde diz? Como é que estamos lidando em se tratando do adulto, da criança, do adolescente e do idoso. E aí uma das coisas importantes para se ter um adulto saudável mentalmente, não se começa de adulto, se começa de criança. E aí, como é que estão os lares, mentalmente falando? Como é que estão os adultos diante dos seus empregos, mentalmente falando? Como é que estão as crianças e os adolescentes dentro dos seus afazeres? Que às vezes eu fico me perguntando, até mesmo enquanto pai, que hora que as minhas filhas verdadeiramente têm tempo de serem quem elas verdadeiramente desejariam ser? Será que as pessoas que estão nos ouvindo fazem essa mesma pergunta? Quando que esta criança tão pequena tem tantos afazeres na sua agenda que ela não é capaz de ser criança? E aí, às vezes, a gente fica se perguntando, poxa vida, como é que eu posso ter uma criança organizada mentalmente diante de tantos afazeres se ele não tem a capacidade de, pelo menos, ser criança? E aí eu até brinco, né? Agora eu vou inverter, vou fazer a pergunta a vocês. Vocês já subiram numa árvore? Já arrancaram um tampão do dedão do pé? Já comeram terra? Sabe? Coisas que na minha infância, já comeu uma goiaba com bicho? Coisas que na minha infância eram coisas de criança. E que muitas vezes hoje você pega uma criança, principalmente lá na clínica, quando a gente atende uma criança, e aí ela se depara com essa criança que nunca pôde ter a oportunidade de ser criança. Eu até brinco. Há uma sociedade doente, criando pessoas doentes. E vale a pena a gente pensar sobre isso quando se fala da importância da saúde mental. Porque muitas vezes a gente fica buscando esse estado de bem-estar se relacionando a simplesmente dois padrões: felicidade e prazer. E aí o que verdadeiramente importa? E aí, Daniel Goleman, o que ele fala? Ele fala sobre o desenvolvimento da inteligência. Mas qual a inteligência? A inteligência emocional. E até que ponto nós somos capazes de debater, de se interessar e de entender sobre isso, e não entender a saúde mental como simplesmente é importante, mas não se buscar fazer nada para desenvolver essa saúde mental. Tá bom? Entendi. Então, deixa eu ver se eu consigo compreender. A sociedade hoje em dia, a gente tentou muito, como posso explicar, maximizar o tempo que a gente tem, tipo, tentando fazer as coisas o mais rápido possível para poder praticar mais coisas. E você usou o exemplo da criança brincando, subindo no pé de manga e tudo mais. Será que, então, isso teria a ver, tipo, com o uso da tecnologia, com o uso do celular? Porque às vezes você vê, a criança tem que ser criança. Mas quando ela não está fazendo alguma tarefa, às vezes ela está mexendo no celular, está jogando algum jogo, ou está vendo só um vídeo no YouTube. Você acha que isso pode afetar, tipo, a saúde mental daquela criança? Porque você vê criança de 3 anos vendo vídeo e a mãe nem aí. Vendo vídeo andando, no carro, em movimento, parece que já não tem mais tempo com a família. Só vício em telas, em celular. Isso pode causar estresse, a piora da saúde mental? Bom, vamos lá. Em se tratando de Organização Mundial de Saúde, e em se tratando de medicina, o problema não está na tecnologia. O problema está em como é que estamos organizando a vida dos nossos filhos, ou das nossas crianças, ou dos nossos adolescentes, ou até mesmo dos nossos adultos, porque isso não acontece só com a criança, isso não acontece só com o adolescente, isso acontece também com os adultos. E é importante a gente destacar, não é a tecnologia, mas como é que estamos desenvolvendo
o uso da tecnologia como um meio, um recurso, e não uma válvula de escape. E aí o grande problema da sociedade atual está usando a tecnologia como uma válvula de escape. Então, se eu não quero ter um tempo com o meu filho, porque ter um tempo com o meu filho vai exigir determinada dedicação, é mais legal então que ele permaneça no celular. Sim, é mais fácil, né? Mais fácil. Ou não, ou até mesmo eu também não aprendi a lidar com isso. Por isso que eu também estou desenvolvendo um trabalho com as famílias, porque eu também acredito que há uma necessidade de fazer com que as famílias aprendam a lidar com os seus filhos. E eu falo que a minha casa é uma verdadeira oficina, porque eu tenho uma adolescente e aí dentro da minha própria casa é uma verdadeira oficina. Lá não tem dia certo, as coisas acontecem assim, em questões de clique, em questões de momento. E assim, até que ponto a gente aproveita esses momentos para que eles possam ser de verdade. Então, às vezes isso está acontecendo, mas a Organização Mundial de Saúde e a medicina já vem alertando há algum tempo. Cuidado com o tempo de tela. Cuidado com o que as crianças, os adolescentes, os adultos estão se envolvendo com a tela. Por outro lado, olha como a tecnologia está avançada. Estamos hoje reunidos para se tratar de um tema tão importante e a tecnologia vai levar essa informação para milhões de pessoas que não puderam e não podem ou não desejam ou não têm condições de estar aqui conosco no estúdio, mas vão poder ouvir e vão poder estar conosco, vão poder estar tirando suas dúvidas e aprendendo. Então assim, eu tomo esse cuidado em se tratando de questões relacionadas à saúde mental. Não é a tecnologia, mas é o quanto eu me dedico de tempo à tecnologia. Que isso pode sim fazer mal. Isso aí, a Organização Mundial de Saúde já vem alertando há tempos quanto a isso. E aí é uma questão de desenvolvimento humano, a questão da ansiedade, da fragilidade e as questões neurológicas. Não são só questões emocionais, mas também são questões neurológicas. Bom, puxando o gancho já, você comentou que não é diretamente a tecnologia e sim o tempo dedicado a ela. Mas também quais são as outras principais causas que geram estresse e ansiedade nas pessoas, além do tempo dedicado à tecnologia, tipo, fora desse meio tecnológico? Bom, tem muita coisa. O medo. O medo é um sentimento ao qual a gente precisa ficar atento sobre ele. Porque pode gerar uma determinada angústia ao qual a gente precisa voltar os nossos olhares a isso. A falta de socialização, isso é um fator importante, não é o individualismo, mas é a falta de socialização. Diferença de individualismo para falta de socialização. Individualismo é eu gostar de manter em uma situação ao qual não preciso estar constantemente com as pessoas. Isso é um individualismo. E eu consigo desenvolver essa capacidade do indivíduo? Consigo. Sim. Porém, o que acontece? Quando eu tenho dificuldade ou falta de socialização, aí o que acontece? Isso pode sim gerar uma instabilidade e pode gerar um desconforto e vai levá-lo a um estresse, vai levá-lo a uma fragilidade e vai levá-lo a uma ansiedade. Então, quando a gente vê um adolescente, quando a gente vê uma criança, quando a gente vê um adulto, a gente tem que fazer essa análise. É uma falta, uma dificuldade de socialização ou é um individualismo? E isso a gente vê muito claro no meio corporativo. Tanto no colégio, quanto numa empresa, quanto num jogo de futebol, ou como numa partida ali de final de semana que a gente está só descansando e que aí você vai ver aquele que tem falta de socialização, que você faz alguma coisa errada, ele estressa, achando que ele é o dono do jogo, que ele cata a bola, sabe aquele moleque que você jogou bola na infância,
que era o dono da bola, aquele é falta de socialização. Ele trazia a bola e fazia o jogo acontecer. Se ele não entrasse numa equipe que ele gostasse ou estivesse perdendo, ele catava a bola e saia correndo. Isso é uma falta de socialização. Tá? O individualista é aquele que ele gosta de permanecer por um período, ele com ele mesmo, sem se envolver, uma coisa mais introspectiva, tá? E tá tudo bem, só preciso acompanhar isso para ver se isso não traz essa estabilidade. Tá? Uma outra coisa é o sofrimento psíquico das pessoas. Então, assim, permanecer muito tempo sofrendo pode gerar um determinado desconforto, pode gerar fragilidade, pode gerar ansiedade. Então, assim, tem que ficar atento sobre isso, porque, assim, sofrer faz parte, mas não pode permanecer sofrendo. E, assim, o que é permanecer sempre em evidência. E aí uma das questões de sofrimento nessa sociedade de mundo rápido, imprevisível, é sempre permanecer em evidência. E aí uma das coisas importantes que eu retiro e que eu fiquei assim, extremamente satisfeito nos Jogos Olímpicos, nas Paralimpíadas e nos Jogos Olímpicos. Nos Jogos Olímpicos foi aquela atleta de voleibol ao qual a equipe voltou seus olhares a ela, e ela mesmo em um sofrimento psíquico, sabendo que ela não foi capaz de se autogerenciar e nem gerenciar a equipe foi derrotada pela equipe adversária, e ao final ela assume mesmo diante do seu sofrimento. A equipe esperava e eu não consegui dar aquilo que é o meu melhor. Tá? Então, sim, isso é uma válvula de escape. Ela reconhece, mas quando eu não reconheço o sofrimento, isso causa desgaste emocional. E nas Paralimpíadas, nenhum deficiente supera nada, mas sim, a Paralimpíadas veio mostrar a importância de que ser diferente faz toda a diferença. E que nós não precisamos ficar nessa sociedade padrãozinho, sabe? Que eu tenho que fazer aquilo que o outro deseja que eu venha fazer, porque se eu não fizer, isso está gerando também um desconforto, um sofrimento. Não. Então, se você olhar para aquele sorriso, se você olhar para aquele ser humano, você vai dizer, poxa vida, mas como é possível? Como é possível ele estar diante desta situação? Não, ele não está diante. Aquela situação gerou nele uma oportunidade. Coisas que muita gente hoje, sofrendo desses sofrimentos psíquicos, não estão sendo capazes de saber. A dificuldade, e aí começa com uma simples dificuldade de aprendizagem e vai chegar a uma dificuldade lá na vida adulta. Falo isso porque sinto-me muito à vontade. Sou um professor, 50 anos, TDAH, muito bem sucedido, pai de família, 2 filhos, mas para mim, ser diferente faz toda a diferença. Mas incomoda muita gente. Não eu, mas incomoda muita gente. Tá? Mas quantas dificuldades eu passei na minha vida e quantas eu enfrentei de verdade e gerei delas oportunidades. E aí não é ficar sentado na dificuldade, mas muita gente senta na dificuldade e aí pode sim gerar essa ansiedade, essa fragilidade, esse desconforto. Tá? O não expressar o seu desejo, e aí muita gente diz, poxa, mas o adolescente não fala, poxa, mas a criança não fala. Diante da abertura de diálogo, ela fala. Da oportunidade, ela fala. Mas se for para levar de verdade e entender de verdade aquilo que ela deseja expressar, você está pronto para ouvir? O adulto está pronto para ouvir? Então, muitas vezes o que acontece? Ela não pode se expressar da forma que deseja. E aí, esse não se expressar da forma que deseja, também pode levar a isso. Tá? E os padrões pré-estabelecidos? Vocês vivem isso todo dia. Vocês são adolescentes, vivem num mundo repleto de padrões estabelecidos. Eu, com 50 anos, já não tenho mais esse padrão estabelecido. Como diz a minha filha, né?
pai, hoje você faz o que você gosta, eu falo, com muito prazer. Entendeu? Por quê? Porque hoje se a pessoa olha pra mim e fica pensando, né? O que será que passa na cabeça dela? Ela olha pra mim e diz, poxa, o cara, né, que nem eles usam o termo, nossa, ele é muito, eu digo muito o quê? Muito louco. Né? E aí assim, sou eu que sou muito louco ou você que não reconhece a sua loucura? Entendeu? Porque tem medo. E eu não tenho medo. Entendeu? Mas eu já tive que me reorganizar muitas vezes para poder estar onde eu estou hoje. Então, assim, eu permaneço me reorganizando sempre. E é isso que o ser humano precisa fazer. Aprender a se reorganizar. Ok? Bora lá. Entendi. Então, você acha que uma das causas para a pessoa acabar tendo ansiedade, depressão, essas coisas, seria talvez uma agenda muito desorganizada, uma agenda muito lotada, onde, por exemplo, eu estava pensando, eu acho que a sociedade hoje em dia evoluiu para seguir esses padrões, para a gente produzir mais, para a gente render mais para o governo e tudo mais, porque eles querem, e a gente tem menos tempo pra gente. Por exemplo, a gente tá aqui, sei lá, trabalhando, tô trabalhando o dia todo no escritório, chega meio-dia, tem que almoçar. Ao invés de eu ir lá fazer um almoço e tudo mais, ou eu pego uma marmita para ser mais prático, ou eu passo algum fast food para ser mais rápido e otimizar mais ainda meu tempo e voltar a trabalhar. E minha agenda é uma loucura, saio de casa às 6 da manhã, volto 8 da noite, não tenho tempo um tempo pra mim, um tempo pra me expressar, às vezes um tempo com a minha família. E seria isso que, talvez afetasse, assim, as pessoas e talvez essa agenda lotada, muitas coisas e tudo mais? Bom, em se tratando de desenvolvimento humano, duas coisas importantes. Primeiro, rotina. A rotina, ela tem os seus fatores de destaque, de importância, mas também tem que voltar os nossos olhares. Aí, John Dewey traz um livro ao qual eu me dedico a estudá-lo, que é Avalie o que importa. Por quê? Porque não é a rotina, mas sim como ela está estabelecida e que muitas vezes ela foi construída por alguém e este alguém acredita que ela venha a ser desta forma e assim, muito bem administrada e ninguém nunca questionou. Então assim, rotina é importante para um processo de desenvolvimento humano? É importantíssimo, porém, avalie o que importa na rotina. Não? Então assim, se é o horário do almoço, qual é a necessidade de trabalho? Se a hora ao qual você tem a capacidade de se reorganizar para voltar. É a mesma coisa do intervalo na escola. Vocês já pararam para pensar? Por que tem um recreio? Nunca parei. Ninguém nunca parou para pensar por que tem um recreio. Porque é a hora que o indivíduo humano se reorganiza para estar pronto para um segundo momento de aprendizagem. Por quê? Porque você já imaginou, se a aula começasse 7 horas e terminasse meio-dia, sem nenhum intervalo, será que nós teríamos a capacidade neurológica de absorver essas informações? Não. Não, exatamente. Sabe? Então assim, não é o problema, é como resolver o problema. E aí avalia o que importa. E aí, na maioria das vezes, a fragilidade e a ansiedade levam o cara a sentar no problema e não na solução do problema. Não? Então, assim, às vezes a gente precisa se reorganizar dentro dessa rotina e não achar que a rotina te estressa. Não. Avalie o que importa. O que é prioridade, o que é urgente, o que é necessário. Quem é que faz isso? Ninguém faz isso, cara. Faz. Nossa. Virou tudo uma bola de neve, você não tem tempo mais pra nada. Parece que foi tudo robotizado, né? Aí chega final de semana, você fala assim, nossa, chegou o final de semana. Aí de repente passa e fala, já acabou. E parece que você nem dá valor pro tempo que passou. Exatamente. Eu fiz uma postagem hoje que ela tá assim. Ela tá com essa perspectiva. A segunda-feira ela deve ser vista como uma abertura de possibilidades.
E todo mundo vê a segunda-feira como o bicho papão. Ué, mas se não tivesse a segunda, seria a terça. Se não tivesse a terça, seria a quarta. Se não seria a quarta, seria a quinta. Então, assim, o problema não são os dias da semana, é o ser humano. Não? Ó, final de semana, é pra você fazer o quê? Descansar. Tem um momento de lazer. E quem é que ali. descansa? Vixe, ninguém. Atualmente ninguém. Mas, final de semana é para descansar, recarregar a bateria, se reorganizar. Sabe quanto que eu consegui fazer isso acontecer na minha vida? Agora com 50 anos. Até então, eu não consegui. Por quê? Porque na verdade eu mudei todo o meu projeto de vida. Eu mudei o meu projeto de vida. Então hoje, aos sábados e aos domingos, não tem trabalho. Mas, professor, se tu precisa dar uma palestra na segunda-feira, aí eu vou me deslocar por uma questão de organização, porque eu não consigo chegar naquele lugar antes do prazo se eu sair na segunda. Tudo bem. O senhor faz isso constantemente? Não. Mas eu já fiz isso 90% da minha vida até chegar aos 50 anos. Então, assim, eu saía no domingo, tornava para minha casa na sexta, e aí, assim, até que um dia eu entendi que o que estava errado na minha vida não era a minha vida, era o qual eu estava organizando a minha vida. Então, assim, muita gente está vivendo essa loucura porque não está avaliando o que realmente importa. Não? Então, assim, ó, quem seria o futuro? Quem seria o futuro? E aí a filosofia já explica isso. Quem seria o futuro se não houvesse o passado e muito menos o presente? Ah, mas quem é o presente se não impulsionado pelo futuro, mas também estruturado por um passado? Ai, quem é o passado que te fez ser quem é hoje e o que te vai levar a ser daqui para frente, amanhã? Então, tá vendo? Então, assim, e aí eu brinco, tem gente que dentro desses teatros psíquicos tem uma síndrome chamada Síndrome de Gabriela. Já ouviu falar? Eu não. Oh, meu Deus. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Vixe. Sabe? Essa é a Síndrome de Gabriela. Depois você procura uma música, vocês vão ver que tem esse pedacinho na música. E aí a gente brinca lá na psicopedagogia, na psicologia, né? É a Síndrome de Gabriela. Ele não quer mudar. Ele não quer mudar. E esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil. Porque tem a Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. E aí ele acha que está tudo bem. E aí ele não consegue avaliar o que importa. E aí adoece. Que querendo ou não, você acaba virando um robô, né? Porque sua vida toda está programada ali, você não muda, você é um robô. Exatamente. Ó, vejam as pessoas. Vejam as pessoas. Tu vai num show, sabe? Há 20 anos atrás, quando a gente ia num show, a gente curtia o show pra valer, de verdade. Porque a gente olhava aquilo e aquilo ia acabar. As pessoas não. As pessoas pagaram caro, estão no show, em pé e assistindo pela televisão. Com o celular gravando. Cara, ninguém tem o prazer de avaliar o que importa, que é estar ali. É estar ali. O cara vai embora, o show vai acabar. Entendeu? Uhum. E aí talvez não tenha mais, né? Como tem bandas da minha época que já não existem mais. E aí a gente fala, pô, cara, pra que você vai ficar gravando? Entendeu? Então assim, avalia o que importa. É a coisa mais importante para que se tenha uma saúde mental, que é o que a gente mais busca atualmente, é a saúde mental. E bom, você comentou, o Maurício comentou sobre estar tudo robotizado, e você também falou que chegou uma hora que você percebeu e tentou reorganizar a sua vida. Quais são os tópicos que a gente precisa levar em consideração para, tipo, alguém que
tá com a rotina muito puxada, ela conseguiu reconhecer, fala, nossa, tá fazendo mal para minha saúde mental. Quais são os tópicos que ela precisa levar em consideração para tentar reavaliar e reestruturar a rotina e a vida dela? Bom, primeira coisa, olhe para o seu bem-estar. A sua rotina, a sua cultura, aquilo ao qual você se dedica e valoriza, está te trazendo bem-estar? Porque assim, trabalhar é importante, mas trabalhar naquilo que você se sente satisfeito, tem prazer, gera bem-estar. Agora, trabalhar naquilo que não te traz satisfação, que não é bom, que não te agrada, não vai gerar bem-estar. Não? Então, assim, uma das coisas mais importantes, tá? É bem-estar. Está te trazendo bem-estar? Está te trazendo uma qualidade de vida? Entendeu? E aí, assim, tem diversas profissões, né, que me chamam a atenção. Sabe? Não é só um médico, não é só um enfermeiro ou um auxiliar de enfermagem que estão ali com a vida nas mãos. Mas já pararam para pensar que um professor, para estar numa sala de aula, precisa estar organizadamente, ele precisa estar ali com uma possibilidade de se autogerenciar, estar bem, se sentir bem, para que ele possa entregar da melhor forma possível aquilo que ele tem para entregar? Se a pensão um motorista, e aí às vezes a gente fica pensando, né? As pessoas adoecem por não voltar os seus olhares ao bem-estar. Por quê? Porque trabalhar faz parte da vida humana. Não tem como. Mas como eu me organizo para a hora do trabalho, mas também para a hora do não fazer nada, porque a gente aprende desde criança, e isso é algo que me preocupa, é que eu sempre preciso me manter ocupado. Não. Eu preciso me manter produzindo, não ocupado. E aí é uma coisa que me chama a atenção. Você se manter produzindo te causa bem-estar. Você se manter ocupado te causa estresse. Tá? Então a gente tem que gerenciar muito bem isso, para que as famílias entendam, para que o meio corporativo entenda, para que a escola entenda, para que o indivíduo humano entenda. Mantenha-se produzindo, vai gerar bem-estar. Manter ocupado vai gerar estresse, vai gerar cansaço. Como funciona essa diferença entre se manter produzindo e se manter ocupado? Bom, primeiro, se manter ocupado é fazer sem avaliar o que verdadeiramente importa. Entendeu? Então assim, quantas aulas o ensino médio tem no dia e quantas aulas de verdade você se mantém produzindo nela? Quantas horas o professor tem de trabalho pedagógico de sala de aula ou fora dele, que ele se mantém produzindo e não ocupado? Então assim, ele vai corrigir uma prova. Ele se mantém ocupado enquanto ele está ticando as questões. Ele tem um gabarito, ele tica, ele se mantém ocupado. Agora, a hora que ele se debruça para ler, para entender o que tu escreveu, ele se mantém produzindo. Olha o médico. Ele vê você como um ser humano ou como um doente? Ou como uma doença? Como um ser humano. Era para ser pelo menos. Né? Exatamente. Quando ele te vê como um ser humano, ele se mantém produzindo. Quando ele te vê só como uma doença, ocupado. Ele se mantém ocupado. Por quê? Porque você é só mais um doente. Não, o que é que faz? Faz o padrão. Não? Ele segue o padrão. Então, assim, a sociedade, com o passar do tempo, está aprendendo a se manter mais ocupada do que produzindo. Eu faço e aquilo não tem significado e sentido. E aí, tá tudo bem, mas não tá tudo bem, porque foge do bem-estar. E aí, o que está fazendo? Está deixando essas pessoas doentes. E aí, essa doença, essa falta de bem-estar, está começando lá na categoria de baixo, lá nos pequeninos, onde isso não era,
coisa que acontecia por meados de 1800, 1700. E isso se fortaleceu por meados de 1900. E se fortaleceu, onde se mantém muito ocupado e pouco produzindo. Entendi. Então, sim, isso é importante. Isso é importante a gente entender. Então, quanto tempo no trabalho, na tua casa, na tua vida, você se mantém, né? Então, assim, um atleta, o treino, ele se mantém ocupado ou produzindo? Produzindo? Produzindo. Agora, se ele faz só o exercício e não se atenta, ele se mantém ocupado e a hora que ele vai lá, ele não consegue trazer o resultado. Ele produziu. Exatamente. Porque ele não produziu, ele só se manteve ocupado. E aí você não tem um resultado. Então, foco em se manter sempre produzindo. E aí não é quantidade, é qualidade. Nossa, um plantão de 12 você trabalhou mais que o de 6? Depende. Eu brinco que tem gente que tem o poder, entendeu? De se permanecer muito bem organizado a ponto de não se estressar. Então, se tem muita coisa, tem. Ele vai organizando, vai avaliando o que importa, vai estruturando, beleza. Né? E não, tem gente que não. Algo acontece de diferente, ele... E agora? Não, é só parar, pensa, se organiza. Eu falo que quando você está diante de uma situação, um problema, você tem que sair dela. Você não pode permanecer dela. Você quer resolver o problema, você sai dela. Tanto é que as grandes instituições, né, elas optaram para fazer isso. Eles têm espaços produtivos. E eles trabalham em mesas como essa que nós estamos. Não trabalha mais em sala. Por que não trabalha mais em sala? Para que as pessoas possam conviver. E assim acaba produzindo mais, né? Exatamente. Tem mais socialização. E outra coisa, você já parou para pensar que, olha, nesta mesa, estamos em 3, vão tocar 3 telefones, podem tocar ao mesmo tempo. Estarão 3 notebooks conectados ao mesmo tempo. Terão 3 pessoas resolvendo 3 problemas diferentes ao mesmo tempo. Falando com setores da empresa em diferentes momentos. E aí, esses espaços, então assim, apareceu uma situação, problema, você levanta, sai daqui, e aí você vai para lá, e ali tem uma água, tem um café, tem uma mesa de tênis de mesa, tem uma mesa, ele vai sair do foco do problema, e aí você não vai ficar lá 40 minutos, 1 hora, você vai ficar ali 20, 30, 10, 15, 20, voltou para cá, organizou e se manteve produtivo, e não ocupado. Né? E não ocupado. Essa pausa parece que relaxa um pouco a cabeça, né? Exatamente. Quando você esparece a cabeça, parece que as soluções vêm mais do que quando você está pensando no problema. Tipo, nossa, não devia ter feito isso. Não, mas agora você tem que pensar na solução. Não adianta você ficar remoendo o problema. Exatamente. Por quê? Porque o que a Organização Mundial de Saúde fala? Até que ponto nós estamos desenvolvendo no indivíduo humano a capacidade de habilidade de situações de vida diária de forma positiva. Vocês já pararam para pensar? Ninguém diz, poxa, obrigado por você ter tentado. Tá sempre criticando, se você não sempre, conseguiu. nossa, você fez isso? Mas queria que eu fizesse o quê? Então o poder da crítica é maior do que o poder da forma produtiva. Entendeu? E aí isso é péssimo. Isso é péssimo em questões de desenvolvimento humano. Por quê? Porque não se tem isso. E isso está chegando nas famílias. Isso está afetando as famílias. Tá? Entendi. Bom, você disse que, por exemplo, você se auto-reconheceu, que você estava ficando muito estressado e tudo mais. A pessoa pode se auto-regular para poder sair desse estresse e melhorar seu bem-estar. Mas a gente que é de fora, a gente quer, tipo... Por exemplo, o Enzo, às vezes ele está passando por uma situação ruim, às vezes está com ansiedade, uma depressão. Como eu posso ver isso para tentar ajudar ele? Como os pais dele podem fazer isso para poder ajudar ele? Ou alguns professores? Como a gente que é de fora pode ver para tentar ajudar e prevenir que essa situação piore? Então vamos lá. Quais então são alguns recursos, algumas estratégias que a escola, a sociedade, o meio corporativo ou até os próprios amigos podem conseguir, tá? Primeiro, atenção
as questões emocionais, quando elas saem de um determinado padrão. Tá? Porque assim, ó, muito alegre também chama atenção, muito triste também. E todo mundo acha que muito triste vai para depressão. Vai. Porém, muito alegre também pode estar despertando alguma coisa que ele é a válvula de escape dele e você está achando que ele está, ele é super alegrão e tal. Não. Mas é só uma válvula de escape. Tá? Então, atenção aos recursos emocionais desse indivíduo. Tá? Trabalhe a questão de projeto de vida. E aí isso é importante. Sabe? As famílias precisam estar envolvidas. O ser humano precisa estar mais envolvido. E a gente precisa ouvir mais. A gente precisa ouvir mais. Desenvolver a possibilidade de ouvir mais do que falar. E aí o que acontece? Na maioria das vezes, a gente fala. E aí ele que deveria estar falando, não fala. E guarda tudo para si mesmo, né? Então sim, ouça, aprenda a ouvir. Tá? Mantenha-se sempre uma rotina regular. Isso é importante. Tá? Essa rotina regula a nossa vida. Incentive sempre esse tempo social, que eu acho muito legal na juventude, é a importância do tempo social. E para nós adultos, tem hora que não é muito bem visto esse tempo social. E aí quanto mais eu me afasto desse tempo social, isso pode acender um alerta. Tá? E sempre, potencialize a autoestima. Potencialize a autoestima. Aí tem o poder de dizer sempre as coisas negativas. Não. Potencialize a autoestima. Outra coisa, o respeito mútuo. Há uma necessidade de se entender que as pessoas são diferentes. E tem uma palavrinha na modernidade agora chamada resiliência. Que conceituando ela da forma que eu hoje encontro ser uma das formas mais evidentes, resiliência é a capacidade de entender o outro e deixar ser quem ele verdadeiramente é. Ser resiliente não é se colocar na posição do outro, que é impossível colocar. Mas é deixá-lo ser quem ele verdadeiramente é. Isso é resiliência. Incentive sempre a participação, que as pessoas participem, se envolvam, se dediquem. Não importa. Você vai estar certo. Vai estar errado. A questão da desmistificação de algumas crenças, sabe aqueles comportamentos? Para entrar aqui tem que ser assim. Para trabalhar aqui tem que ser assim. Já viram as aeromoças? Os comissários de bordo? Isso é um comportamento pragmático, pré-estabelecido. Entendeu? Sabe? Olha a escola ao qual vocês estudam. Mais crítica, mais reflexiva, mais pensante, mais atuante, mais moderna. Olha o comportamento do quadro docente. E aí quando você pega, e assim vai nas famílias. Então, assim, cuidado com essa questão das crenças, dos comportamentos, que isso também... Tá? O estímulo ao desenvolvimento das capacidades, todo mundo é capaz. Mas ele não vai entregar aquilo que você acha que ele é capaz, ele vai entregar aquilo que ele é capaz. Tá? E, por último, comunicação efetiva e afetiva. Duas coisas importantes. Comunicação efetiva, contínua, sempre, e afetiva. E não aquela comunicação que destrói, que dói, que incomoda. Por quê? Porque suicídio nunca vem do nada. Vem de situações ao qual o indivíduo humano passa diante de algumas coisas importantes de tudo isso que a gente conversou. Sabe? A questão da educação positiva. Por que as famílias precisam investir na educação positiva? Porque é a educação que gera uma possibilidade de desenvolvimento saudável. Está focado em construir um ambiente harmonioso e não aquele que fica apontando defeitos. Isso é muito importante.
Bom, agora, para finalizar nosso bate-papo, eu queria que você, assim, por curiosidade pessoal, apresentasse um pouquinho de cada um dos livros que você trouxe. Então vamos lá. Fazer um breve resumo sobre cada um. Tá. Então, assim, esse é um dos primeiros livros ao qual eu tive contato com a inteligência emocional. Daniel Goleman trata do despertar sobre entender a importância de se começar a pensar sobre. E aí, em alguns momentos, o verdadeiro sentido da vida é sempre permanecer evoluindo. E aí a gente precisa ficar atento. É isso que ele sempre traz nesse livro. O despertar do processo evolutivo. Ninguém nasce pronto. E aí todo mundo acha que todo mundo nasce pronto, né? Aí Augusto Cury trata se formam homens, mulheres, uma sociedade brilhante quando se pensa que não tem ninguém perfeito, mas sim de excelência. Então o ser humano é composto por um código de inteligência que não vai dizer simplesmente que você é melhor ou pior do que ninguém, mas que cada um de nós temos a possibilidade de desenvolver nossas excelências. E aí, assim, quais são elas? E na maioria das vezes a gente também não olha para isso, tá? Um outro livro é o da Flora, que é o Tempo de Felicidade, que vai fazer você repensar sobre as prioridades e objetivos que você tem na vida. E aí ela traz isso muito claro. Tem horas que esta saúde mental se desequilibra porque a gente não é capaz de repensar a vida sobre suas prioridades e seus objetivos. A gente só prioriza aquilo que a gente predetermina e aí a gente se perde. Tá? Avalie o que importa. É uma oportunidade da gente pensar em reorganizar. A vida é uma constante reorganização. Não é uma questão de estar certo ou de estar errado, mas nada que não está bom, que não possa melhorar. Isso é importante. Tá? E Antônio Nova, que é um livro que eu recomendo para todo mundo, mas principalmente para os meus amigos professores, que é Libertar o Futuro. Ele deixa um recado importante. Quem somos nós? Quem somos nós na nossa ousadia em tentar garantir um futuro? Mas quem também somos nós diante de tantas possibilidades de se negar um futuro? Então que a gente possa avaliar. Essa escola forma para a vida. E que vida? Essa escola forma para que o ser humano se desenvolva, cresça, evolui e que ele sempre busque o seu melhor. Então, isso aqui foi um pouquinho das literaturas ao qual eu me dedico para estar estudando o ser humano dentro desse movimento complexo que é se desenvolver. Então, assim, todo mundo acredita ser muito fácil e não é. Não é. É um desafio constante, uma luta constante do indivíduo para que ele realmente se entenda e se reorganize diante de seus objetivos, dos seus problemas, das suas situações emocionais, do seu comportamento, do seu desempenho e de suas habilidades sociais. Então é importante que o ser humano também possa olhar para tudo isso e não fique só preocupado em manter-se num patamar de ser sempre o primeiro, de ser sempre o melhor, porque isso infelizmente não acontece. Ou a gente busca a excelência, porque não tem nenhum ser humano que possa se considerar perfeito. Então... Bom, gente, a gente está falando aqui com a produção, a gente acabou passando um pouquinho do tempo, né? Então, a gente dedicou esse episódio mais para falar sobre o indivíduo em si, sobre a própria saúde mental. E se vocês gostarem e tudo mais, a gente pode trazer uma parte 2 aí,
falando mais sobre a coletividade, sobre os alunos na escola, sobre o indivíduo no ambiente escolar, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Márcio, por ter comparecido aqui. Te esperamos para uma segunda parte, onde a gente pode... Quem dera, né? Uma segunda parte. Muito obrigado por ter comparecido, obrigado pela oportunidade. Pelo menos eu gostei muito do bate-papo. A gente conseguiu aprender muito, né? Muita coisa que a gente não sabia, matamos várias curiosidades e tudo mais. E é isso, muito obrigado. Viu? Prazer aí conhecer você. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E encerramos agora mais um episódio do PodSerp. É isso.